Você se lembra exatamente aonde estava quando o Brasil foi eliminado de uma Copa do Mundo? Não é uma memória vaga, é uma memória com textura. Você lembra a cadeira, você lembra o silêncio no cômodo, da sensação no peito, e no dia seguinte havia uma espécie de luto, um peso que não era exatamente uma tristeza, mas que tão pouco era só uma decepção com um resultado esportivo. Era como se algo tivesse sido perdido. E não estou sendo dramática. É o nosso cérebro processando uma perda real. Não a perda do Brasil, a perda de uma parte de você que estava dentro daquele time. Oi, eu sou Cliciane Monteiro, psicóloga, especialista em decisões de alta performance, mentora de pessoas há mais de 10 anos. E você está no Laboratório das Decisões Estratégicas, um canal onde a gente fala de como o cérebro decide. Nós estamos gravando esse episódio no mês de junho de 2026, em plena Copa do Mundo. E hoje eu vou mostrar um mecanismo neurobiológico por trás da dor da derrota coletiva. E como esse mecanismo explica por que decisões que afetam grupos a que você pertence dói de um jeito diferente e até mais profundo. O ponto 1, o seu eu que se expande para o grupo. Existe um fenômeno que Robert Cialdini chamou de banhar-se na glória refletida. O interessante é que quando seu time vence, você diz, a gente ganhou. E quando perde, você diz, eles perderam. Cialdini observou isso nos campos universitários americanos. Após vitórias, o uso de nós explodia. Após derrotas, o time virava eles, um distanciamento. Essa mudança de pronome, ela não é só gramatical, ela é neurobiológica. Por quê? Veja bem, quando seu grupo vence, o cérebro associa esse resultado à sua própria identidade. Você absorve o sucesso como se fosse seu. E isso tem um correlato neural real, a ativação do sistema de recompensa, o aumento da testosterona e a elevação do estado de ânimo que pesquisadores conseguem medir. O mesmo mecanismo, ele funciona quando temos a derrota, mas nesse caso, ao contrário. A perda do grupo é processada como perda própria, com a ativação das mesmas regiões que processam aquela dor social, com as mesmas respostas de estresse de uma ameaça pessoal. Isso mesmo. E vamos aqui para o ponto 2, o luto coletivo como um fenômeno real. Em 2014, pesquisadores estudaram o que aconteceu com a saúde dos brasileiros nos dias após o 7-1 contra a Alemanha. Não encontraram apenas queda de humor. Eles encontraram padrões que se aproximavam de reações de luto coletivo, um retraimento social, alterações no padrões de sono e até dificuldades de concentração. E isso, gente, não é exagero, é o custo neurológico de perder algo que estava fundido com a sua identidade. O psicólogo Thomas Joyner, ele descreveu o pertencimento como a necessidade psicológica fundamental. E não só como preferência social, mas como uma necessidade tão básica quanto a alimentação. E eu preciso repetir isso. O pertencimento, ele é tão profundo quanto a necessidade básica de alimentação. E agora, veja bem,
Quando o grupo que ancora parte da sua identidade, ele falha de forma pública e definitiva, o sistema de pertencimento é ameaçado. O cérebro que processa como luto a perda temporária de uma âncora de identidade. E a âncora da identidade não são abstrações, elas são estruturas neurais construídas ao longo de anos de investimento emocional, porque você pertence àquele grupo. Outro ponto importante que eu vou trazer aqui é quando as decisões coletivas doem mais. Como assim? Transfere isso para fora do estádio. Decisões que afetam grupos que você faz parte são processadas pelo cérebro de uma forma diferente de decisões puramente individuais. Por exemplo, se lá na empresa que você trabalha tem uma demissão em massa, isso dói em você, mesmo não sendo com você, entende? Uma mudança cultural na própria empresa que você construiu por anos, ela produz uma reação além da análise racional do impacto prático. Porque parte do eu, parte de você estava ali. E quando esse eu expandido é afetado, seja pela derrota de um time, seja pela falência de uma empresa, seja para o fim de uma era, o processamento não é intelectual, ele é visceral, ele é lento e ele tem fases. Entender isso tem uma implicação prática e muito direta. Quando você estiver tomando decisões logo após alguma perda coletiva significativa, seja uma demissão em massa, seja o fim de um projeto, seja uma ruptura organizacional, seu sistema de avaliação ele não está operando em condições normais. Sim, o luto coletivo ele consome recursos cognitivos e decisões tomadas no meio desse luto raramente são as melhores, porque estão mascaradas ou sobre influência de um episódio que a princípio pode parecer insignificante, mas é de dimensão de um luto real. E aqui está a reflexão que eu vou deixar para você levar nessa semana. Existe alguma decisão importante que você avalia agora que pode estar sendo afetada pela perda coletiva? Por alguma perda que você teve recente? Perda do grupo que você pertence? De uma equipe ou de uma identidade profissional? E antes de encerrar, eu vou deixar uma frase de Viktor Frankl. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A derrota da seleção vai passar, mas o mecanismo que faz com que você sinta a dor como sua é o mesmo que opera em todas as perdas coletivas da sua vida. Reconhecer que você está em luto é o primeiro passo para não deixar o luto decidir por você. E se você se reconhece nesse padrão de carregar perdas coletivas de formas mais pesadas e que teve que parecer razoável, ou de tomar decisões sob peso de pertencimentos, ameaças, o link para uma conversa de diagnóstico está na descrição desse vídeo. Lembrando que todo esse conteúdo ele é embasado em conhecimentos e artigos científicos que também estão disponíveis na descrição do vídeo. Hoje eu fico por aqui, foi um prazer estar com vocês e até o próximo episódio.